Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em todos, em cada um de vocês, ouvintes e telespectadores do programa Lux Esotérica. Sejam bem-vindos a mais uma edição desse programa, sempre de segunda a sexta-feira, quando possível ao vivo aqui com vocês, trazendo os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo, sempre um patrocínio da loja esotérica virtual, que com seus associados trazem para vocês aqui esta iniciativa. Agradecemos muitíssimo àqueles que nos apoiam para que possamos estar no ar levando aqui essas temáticas e sempre aqui promulgando a luz espiritual nas noites da nossa programação, pois durante todo o dia a Rádio Esotérica FM toca sempre muito boa música, mas às noites nós temos aqui o nosso lado sabedoria. E nós estamos levando para vocês, ouvintes, aqui a temática das ciências e tradições ocultas. Nos propusemos a trazer essa temática que está trazendo programa a programa aqui uma exposição das tradições e das ciências ocultas. No dia de ontem nós estávamos aqui falando com vocês da biografia do Manly Palmer Hall. Nós vamos utilizar o seu maravilhoso livro A Sabedoria Oculta das Idades para transmitirmos aqui para vocês as temáticas principais que nós pretendemos abordar nesse que é o segundo nível do nosso curso de Teosofia e Esoterismo. Então, aqueles que não viram o nosso programa de ontem, o Manly Palmer Hall foi um grande ocultista do século XX. Nasceu em 1901 e faleceu em 1990. Publicou mais de 200 livros, livretos e proferiu mais de 8.000 conferências durante toda a sua vida. Foi fundador da Sociedade de Pesquisas Filosóficas, que é hoje em dia também não só uma sociedade, mas também uma universidade que edita todos os livros do Manly Hall e também traz outros cursos e existe até hoje nos Estados Unidos. E o seu livro mais famoso é exatamente o livro A Sabedoria Oculta das Idades, que realmente é um livro fora de série. Segundo aqui o próprio frontispício do livro, é um esboço enciclopédico da filosofia maçônica, hermética, cabalística e rosacruciana, ou Rosa Cruz. Um livro que infelizmente não chegou ainda ao português e que tem uma tônica realmente muito parecida aqui com os trabalhos que nós fazemos no nosso programa Lux Esotérica, pois nós também temos uma visão bastante eclética dos conhecimentos, sempre visando trazer aqui o melhor para a nossa audiência, introduzindo esses temas. Naturalmente que nós não pretendemos esgotar nenhum assunto, nem tratá-lo de uma forma tão extensiva que se tornaria até bastante chato realmente nós abordarmos temas muitas vezes muito específicos, mas de uma maneira mais abrangente. Com certeza nós vamos trazer para vocês. E o livro de Manly Hall reconhece esta figura. Para aqueles que estão me assistindo, estão vendo aí a figura do príncipe Hacox, que ficou conhecido nos meios
ocultistas como o Conde de Saint-Germain, ou como disse um outro escritor, o Homem que Nunca Morre, que foi até título de um livro, pois esse grande mestre da tradição esotérica e ocultista ocidental foi realmente alguém que trabalhou intensamente para o retorno dos mistérios, e é exatamente sobre os mistérios que nós vamos abordar no dia de hoje, trazendo aqui o primeiro capítulo, por assim dizer, do livro do Manly Hall, que é a Sabedoria Oculta das Idades, o primeiro capítulo denominado Os Antigos Mistérios e Sociedades Secretas que influenciaram o simbolismo maçônico moderno. E aqueles que não conhecem a biografia do Conde de Saint-Germain, ou como ele é conhecido pelos ocultistas, pela sua última encarnação na prestigiosa família da Transilvânia, onde ele nasceu, na Hungria, dos Rákóczi, sendo conhecido como o Príncipe Rákóczi ou o Mestre R. Ele surgiu nos mais diversos países da Europa e sempre falando fluentemente todas as línguas daqueles países da Europa. E, na verdade, como disse Blavatsky, Saint-Germain foi o mais conhecido adepto ocidental, mas que tinha, na verdade, uma formação oriental. E foi ele que, durante muitos séculos, tendo permanecido no mesmo corpo, só ele tratava com que as pessoas imaginassem que ele tinha morrido. Ele mudava de país, inclusive mandava publicar que ele havia morrido, e conhecido por muitos nomes, como o Conde de Saint-Germain, como o Conde de Ademar, e pelos ocultistas como o Príncipe Rákóczi. Ele tinha realmente dons artísticos notáveis. Aqueles que o viram tocar o violino o compararam a Paganini, e sempre trajado de uma maneira muito fina e elegante, sempre com joias bastante vistosas, que nós sabemos foram produzidas pelos poderes, pelas capacidades alquímicas que Saint-Germain aprendeu no Oriente. E Manly Hall também dedica o seu livro a esta grande figura que todos os esoteristas ocidentais, todos os maçons mais esclarecidos e Rosa-Cruzes também mais esclarecidos sabem que, se não fosse pelo trabalho do Conde de Saint-Germain, não teria acontecido o renascimento das tradições de mistérios no Ocidente. Porque no Oriente existem inúmeras escolas esotéricas, escolas ocultas, mas o Ocidente estava durante muitos séculos mergulhado na escuridão. E felizmente Saint-Germain e os seus colégios ocultos trouxeram uma vez mais a sabedoria arcana para que ela uma vez mais influenciasse a humanidade. Mas o fato, ouvintes, é que muitos não conhecem que esta tradição oculta, na verdade, ela tem uma antiguidade muito maior. E o livro aqui de Manly Hall, que está aqui ao meu lado, que é realmente enciclopédico, um livro gigante, ele traz exatamente o conhecimento que vai nos mostrar que
existe uma antiguidade muito grande nessas tradições e que tudo aquilo que nós achamos que é moderno, que é recente, na verdade é um ressurgimento das tradições antigas, que são, na verdade, a base de todas essas tradições modernas, né, esotéricas, entre aspas. E assim nós vamos estudando aqui essas tradições. E a primeira das imagens realmente maravilhosas que Manly Hall dispõe no seu livro é essa que nós estamos mostrando, que fala da grande unidade das religiões do mundo, quer seja o cristianismo, que hoje em dia é extremamente importante para o Ocidente, quer seja a religião muçulmana, quer seja o judaísmo, e conforme nós vamos retrocedendo no tempo e no espaço, nós vamos encontrando as tradições que já estão praticamente perdidas na memória da humanidade, mas cujos elementos ainda se encontram por aí. Pois sempre que nós observamos as pirâmides do Egito, de certa forma nós temos uma reminiscência de que aquelas formas, na verdade, se referiam a alguma coisa espiritual. Ou então, as estátuas, as iconografias dos povos antigos, dos babilônios, dos sumérios, até onde a nossa ciência da arqueologia consegue investigar, nós vamos percebendo que a antiguidade nunca esteve perdida na ignorância, como muitos imaginam, como a antropologia moderna imagina. Provavelmente os antigos estavam muito mais bem calçados na sabedoria do que nós podemos imaginar. Então, Manly Hall começa aqui esse primeiro capítulo dizendo o seguinte: quando confrontado com um problema que envolve o uso das faculdades de raciocínio, indivíduos de forte intelecto mantêm uma postura e tentam chegar a uma solução, obtendo fatos acerca sobre as diversas questões. Já os de mentalidade imatura, por outro lado, diante desses mesmos problemas, ficam sobrecarregados. E enquanto esses primeiros podem ser qualificados para resolver o enigma do seu próprio destino, os últimos devem ser conduzidos e são conduzidos como um rebanho de ovelhas e ensinados por meio de uma linguagem simples. Eles dependem quase que inteiramente da ajuda de algum tipo de pastor. O apóstolo Paulo disse que esses pequeninos deveriam ser alimentados com leite, mas que a carne é o alimento dos homens fortes. E a ausência justamente do pensamento é quase um sinônimo de infantilidade, enquanto o pensamento pleno é um símbolo da maturidade. Há, no entanto, algumas mentes maduras no mundo, e foi assim que as doutrinas filosófico-religiosas dos pagãos foram divididas para atender às necessidades desses dois grupos fundamentais no intelecto humano. O primeiro deles, o filosófico, e para os outros, outra forma, pois eram incapazes de apreciar os mistérios mais profundos da vida. Para os mais exigentes, foram então revelados
os ensinamentos esotéricos ou espirituais, enquanto que para os não qualificados a maioria recebeu apenas as interpretações literais ou exotéricas externas. Para simplificar as grandes verdades da natureza e os princípios abstratos das coisas naturais, as forças vitais do universo foram personificadas, tornando-se então os deuses e deusas das mitologias antigas. Enquanto as multidões ignorantes traziam suas ofertas para os altares de Príapo e Pan, divindades que representam as energias da procriação, os sábios reconheciam nessas estátuas de mármore apenas símbolos concretos das grandes verdades abstratas. É, ouvintes, exatamente o que acontece até os dias de hoje. Ou seja, nós vemos que boa parte da humanidade ainda caminha dentro do campo do simbolismo que está nas religiões, seguem as religiões como se fossem realmente rebanhos de carneirinhos e estão sujeitos às interpretações teológicas. Agora, aqueles que caminham decididamente com a sua própria razão e tomam para si o caminho da sua evolução, precisam então penetrar os mistérios que estão por trás daqueles símbolos religiosos, porque os símbolos eles servem para alimentar as mentes de uma forma indireta. Sempre que nós entramos num espaço onde são apresentados símbolos, nós devemos ter cuidado, porque o símbolo se comunica diretamente com o nosso inconsciente. Ele é uma comunicação que não passa pelo nosso lado racional. Inclusive, Madame Blavatsky comenta sobre isso no 2º volume da Doutrina Secreta, quando ela fala sobre os emblemas, sobre os símbolos mais complexos. Então, quando nós entramos numa igreja, numa catedral, numa loja maçônica, numa loja Rosa Cruz, ou em qualquer local que tenha sido preparado com símbolos, principalmente os religiosos, espirituais, saibam que aqueles símbolos ali presentes, eles já causam uma impressão muito profunda no nosso inconsciente. E seguindo aquele caminho lunar, que é um caminho indireto. Mas aqueles que querem buscar o conhecimento precisam começar a estudar e saber, ouvintes, que por trás de cada um daqueles símbolos, de cada estátua, de cada afresco que existe nas paredes, de cada pincelada colorida que os artistas deitaram sobre as paredes dos templos, por trás daqueles símbolos estão verdades ocultas, são realidades do universo. Então compete a cada um de nós procurar investigar essas verdades. E se nós não formos capazes de assim fazê-lo, nós ficaremos, obviamente, perdidos, assim como muitos ainda vão por um outro caminho e não só ficam perdidos, como até rejeitam esses símbolos. Há toda uma ciência esotérica da simbologia. Existe inclusive um simbolismo arcaico universal que mais cedo ou mais tarde nós temos que aprendê-los. Mas Manly Hall continua aqui no seu livro A Sabedoria Secreta das Idades. Em todas as cidades do mundo antigo haviam templos para o público, para o culto público e as oferendas. Em cada comunidade também haviam filósofos e místicos profundamente versados na sabedoria da natureza. Essas
pessoas geralmente se uniam formando escolas exclusivas de filosofia e religião. O mais importante desses grupos, né, e tipo desses grupos eram conhecidos como os mistérios. Nós já falamos disso aqui em outros programas, mas há que se mencionar de novo. Os mistérios, ouvintes, é diferente de mistérios. Não é simplesmente porque são coisas misteriosas, coisas ocultas. Os mistérios são um conjunto de conhecimentos que são passados de maneira velada, de maneira simbólica também, e por meio de encenações teatrais e artísticas, como acontece até hoje. Então esses sábios, esses filósofos e pessoas que tinham acesso em tempos antigos, só aqueles que tinham acesso à escrita e à leitura é que faziam parte dessas escolas. Então continua aqui Mendenhall. Muitas das grandes mentes da antiguidade foram iniciadas nessas fraternidades secretas por ritos estranhos e misteriosos, alguns dos quais eram extremamente cruéis. Alexander Wilder define os mistérios como, abre aspas, dramas sagrados realizados no tempo. Os mais célebres foram os mistérios de Ísis, também de Sabácios, de Cibele e de Eleusis. Fecha aspas. Depois de serem admitidos, os novatos eram instruídos na sabedoria secreta que tinham que preservar pelas idades. Platão, que foi um iniciado de uma dessas ordens sagradas, foi severamente criticado, pois nos seus escritos revelou ao público muitos dos princípios filosóficos secretos dos mistérios. E isso realmente foi um problema para o Platão, porque realmente ele escrevia coisas que pertenciam aos mistérios. E nós sabemos que no mundo existem muitos locais onde esses mistérios eram realizados, como na Grécia, nas cavernas, ou então em Stonehenge, onde nós estamos vendo aí a planta daquelas pedras, né, que estão, algumas delas permanecem naquele sítio arqueológico até hoje, mas na verdade, quando nós falamos dos mistérios, nós estamos falando então de tradições muito ocultas, mas que tinham as suas celebrações, os seus ritos. E a condição sine qua non para participar desses ritos é que jamais o iniciado revelaria ao mundo profano, ou seja, ao mundo fora dos templos, aquilo que ele conhecia. E Platão, na verdade, colocou muito desses mistérios nos seus escritos. E cada nação pagã tinha e tem não só uma religião de Estado, mas outras internas, no qual os eleitos, os seus filósofos, somente esses têm entrado. Muitos desses antigos cultos desapareceram da terra sem revelar seus segredos, mas alguns sobreviveram ao teste das idades e seus respectivos símbolos misteriosos ainda estão preservados. Muito do ritualismo da maçonaria é baseado nesses rituais em qual os candidatos estavam sujeitos aos antigos hierofantes antes que as chaves da sabedoria fossem confiadas a estes. Como nessa imagem que nós estamos vendo, é a imagem de uma hierofante, uma mulher hierofante
dos mistérios do mitraísmo, porque vocês podem ver que na sua cabeça existe uma mitra e na sua mão nós vemos aí um caduceu, vemos um cistro e vários instrumentos que eram utilizados durante as iniciações. Então a moderna maçonaria, a moderna Rosa Cruz, ela é herdeira dessas tradições de mistérios antigas e muitos dos símbolos antigos ainda estão preservados dentro dessas organizações. E poucos percebem a extensão de que essas antigas escolas secretas influenciaram intelectos contemporâneos e através dessas mentes a posteridade. E Manly House cita aqui Robert McCoy, um maçom do 33º grau, no seu livro História Geral da Maçonaria, que homenageia o magnífico papel desempenhado pelos mistérios antigos na criação da cultura humana. E no livro História Geral da Maçonaria, Robert McCoy menciona o seguinte: parece que toda a perfeição da civilização e todo o avanço em filosofia, ciência e arte entre os antigos são devidos a estas instituições, ou seja, aos mistérios, que sob o véu do mistério procuravam ilustrar as verdades como a religião, a moralidade e a virtude e impressioná-los sobre os corações de seus discípulos. Seu objetivo principal era o de ensinar a doutrina da ressurreição do Deus único no homem para atingir a vida eterna, e também a dignidade da alma humana e levar as pessoas a ver a sombra da divindade na beleza, na magnificência e esplendor do universo. E assim realmente o é, ouvintes, pois nós sabemos que a própria educação formal ela só era concedida àqueles membros que estavam nos mistérios, desde a Babilônia, o Egito. Então a própria escrita era também tida como um poder que era transmitido nessas escolas. E nós sabemos que hoje nós passamos por um processo de democratização de tudo, e nós vemos que a educação formal hoje ela é universal, e os espiritualistas como um todo estão trabalhando para que também a espiritualidade que foi vigente nas escolas do passado também tenha o seu lugar no mundo moderno. Nós não podemos deixar de trabalhar por isso, ouvintes, porque obviamente que nós reconhecemos que o ser humano é um ser espiritual que peregrina pela matéria, e ao contrário das mazelas que o mundo enfrenta hoje, principalmente pelo materialismo, pelo consumismo, pelo egoísmo que está hoje no coração das pessoas, o que está faltando realmente é uma verdadeira prática da espiritualidade, e as escolas de mistério do passado tinham esse papel. É óbvio que essas escolas não podem atuar no mundo exatamente como eram no passado, mas os seus ideais, podem vir e se transformarem em ideais populares, como, por exemplo, o ideal da liberdade, da igualdade e da fraternidade sempre foi o lema da maçonaria. E nós vemos que a Revolução Francesa, que praticamente libertou a França do clericalismo e das forças realmente
totalitárias da realeza, também adotou exatamente esse lema da liberdade, da igualdade e da fraternidade, cantado inclusive no próprio hino da França, que de certa forma incorpora esses princípios. Então tudo que era bom para poucos e para grupos fechados no passado, com certeza será bom, será útil também quando esses conhecimentos chegarem a um número maior de pessoas. E como nós estamos vivendo exatamente os primórdios de uma nova era, da era de Aquário, é por isso que nós estamos aqui falando sobre isso, para que fique claro que, na verdade, os grandes mestres, os irmãos mais velhos da humanidade querem que nós avancemos não só na qualidade de vida material, mas também na qualidade de vida e na nossa integração espiritual. E é a serviço disso que está o nosso programa, ouvintes, mas estamos chegando agora ao fim do nosso primeiro bloco. Vamos ao intervalinho e vamos voltar aqui para continuar aqui os nossos estudos aqui sobre o livro A Sabedoria Oculta das Idades, do Manly P. Hall. Vamos ao intervalo e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, sempre aqui com o patrocínio e o apoio dos associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, a Levir.
Se você ainda não conhece a loja esotérica virtual, basta visitar aí o nosso endereço www.levir.com.br, um portal aí cheinho de informações muito importantes para todos os buscadores da espiritualidade. Desde 1996, a Levir está no ar, trazendo aí as temáticas esotéricas, espiritualistas, teosóficas, sempre um apoio para os buscadores, sempre atendendo principalmente aquelas pessoas que estão em localidades onde não há aí lojas teosóficas, lojas maçônicas ou, quiçá, outras organizações que estudam essa temática. Então nós preenchemos aí uma necessidade daqueles que estão buscando e precisam realmente de ter acesso a esse material. E o livro aqui do Manly Hall, A Sabedoria Oculta das Idades, vai nos trazendo aqui uma base, ouvintes, para que nós possamos compreender a realidade dos mistérios. E quando nós trazemos aí as imagens desse livro, nós estamos realmente penetrando realmente também um certo nível desses mistérios, porque nós sabemos que hoje em dia os seres humanos têm um conhecimento, um costume, já podemos dizer, muito grande com as imagens, né? Nós estamos num mundo cheio de imagens. Então esse capítulo que nós estamos lendo para vocês, aqueles que estão tendo aí a oportunidade de nos assistir também pelo nosso canal da Ustream, nós temos uma imagem muito bonita que foi pintada por Augustus Knapp por encomenda de Manly Hall. É uma representação do deus Mitra na forma que nós vemos na esfinge do Egito, mas pintada de uma maneira mais humana ainda, um corpo de homem com a cabeça de leão, com uma serpente que se enrola sobre esse corpo, e na mão direita este homem com cabeça de leão tem 8 estrelas, e na sua mão esquerda a espada flamígera usada até os dias de hoje na maçonaria. Nas suas costas um par de asas com 2 pontas apontando para cima, 2 apontando para baixo, e sobre a cabeça da cobra uma chave. E nós vemos que a imagem como um todo, nós vemos aí os adoradores de Mitra que precederam os cristãos, né? Poucos são os cristãos que foram informados de que praticamente uma boa parte das práticas, principalmente católicas, elas foram retiradas das tradições mitraicas. E no mitraísmo se adorava Deus principalmente na figura do Sol. Mas como o Sol é algo impessoal e natural, o símbolo, digamos assim, na forma de animal que representa o Sol, é exatamente o leão. O signo de leão, por exemplo, na astrologia, ele é regido justamente pelo Sol. Então o teriomorfismo, ou seja, a se revestir forças do universo com figuras de animais, era uma coisa muito comum na antiguidade. Bem como nesta imagem nós temos o poder da
energia solar manifesta então no homem, porque a cabeça é de leão, mas o corpo é de homem, e essa serpente que o envolve, a serpente, dentro dessas tradições, representam as energias telúricas, as energias mundanas, e a cobra em si representa o mundo, porque as cobras se deslocam sempre grudadas ao chão e sempre estão se esgueirando nas frestas e nos buracos pelo chão. E quando essa cobra se eleva, ela traz a chave da sabedoria. E as estrelas na mão dessa figura representam o atingimento do conhecimento das esferas superiores. E a espada flamígera, ela representa exatamente a força divina que traz a possibilidade do ser humano compreender esses mistérios. Então, no corpo humano estão encerrados os mistérios do universo. Inclusive será um dos mais importantes capítulos desse livro que nós vamos ler com vocês, ouvintes, vai ser um esboço da interpretação do simbolismo esotérico do corpo humano, que é uma das chaves mais poderosas para compreender a espiritualidade. E continuando aqui no livro de Manly Hall, ele também diz o seguinte: com o declínio da virtude que precedeu a destruição de todas as nações da história, os mistérios se tornaram então pervertidos. Feitiços tomaram o lugar da magia divina. Práticas indescritíveis, como por exemplo a prática de bacanais, foram introduzidas indevidamente, devemos dizer, e a perversão governou, infelizmente, algo que era para ser sublime, supremo. Para nenhuma instituição pode ser melhor, nenhuma instituição pode ser melhor que os membros que a compõem. Daí que, se uma instituição é governada por seres depravados, eles trazem essa depravação para dentro da organização. E isso acontece em todos os níveis. Hoje, aí passeando pelo Facebook, um amigo lá colocou uma citação de Platão, o que tinha lá o seu alter ego, Sócrates, dizendo que o efeito colateral de não se fazer política é permitir então ser governado pelos mais fracos, porque aquele que se exime da participação política abre caminho, e nós vemos isso no mundo. Isso não foi um problema da Grécia, é um problema do mundo hoje em dia, onde, infelizmente, a maior parte das instâncias governamentais é conduzida por pessoas que, na verdade, têm interesses naquelas riquezas e naquele poder que está ali. Na verdade, nós não somos governados nem por sábios, nem por intelectuais, e nem por pessoas preparadas, mas sim por pessoas, na maior parte. É claro que há suas raríssimas, mas dignas de menção, as exceções, mas infelizmente nós somos governados por pessoas muito inferiores do que a maior parte da população, que é extremamente honesta, que paga os seus impostos, que se comporta dentro da lei, e infelizmente a governança do mundo não reflete perfeitamente a justiça e a lisura da maior parte da população. E isso também aconteceu com os mistérios. Com o passar do tempo, eles decaíram. E então, em desespero, alguns poucos que eram verdadeiros com relação aos mistérios
procuraram preservar as doutrinas secretas do esquecimento. Em alguns casos eles conseguiram. Mais frequentemente o arcano foi perdido e permaneceu apenas a casca vazia dos mistérios. E Manly Hall cita aqui Thomas Taylor, que diz o seguinte: o homem é naturalmente um animal religioso. E continua Manly: desde o alvorecer mais antigo da sua consciência, o homem tem adorado e reverenciado coisas que simbolizam a presença do invisível, da coisa onipresente e indescritível que é Deus, e no que diz respeito a Ele, a qual pouco nós podemos praticamente descobrir, pouco ou nada. Os mistérios pagãos contra os cristãos durante os primeiros séculos da Igreja declararam que a nova fé, o cristianismo, não exigia virtude e integridade como requisitos para a salvação. E isso realmente foi um grande problema, porque más interpretações dos textos e das histórias davam a entender que para ser cristão não era preciso ser uma pessoa honrada, ser uma pessoa limpa, moralmente, fisicamente e principalmente espiritualmente. E isso sempre foi um pré-requisito dos mistérios. E os filósofos antigos acreditavam que nenhum homem poderia viver com inteligência se não tivesse um conhecimento fundamental da natureza e das suas leis. O homem pode até obedecer, mas ele deve compreender, e os mistérios foram dedicados a instruir os homens sobre a aplicação da lei divina na esfera terrestre. Alguns dos primeiros cultos realmente adoravam divindades antropomórficas, na forma de homens, e apesar disso ser simbólico, muitas pessoas acreditavam que assim o era. Como nós vemos toda a pleiade de deuses do panteão da mitologia grega, que são todos homens, os próprios deuses superiores eram na verdade descritos como homens. Eles eram moralistas em vez de religiosos, filosóficos, ao invés de teológicos. Eles ensinaram o homem a usar suas faculdades mais inteligentes, serem pacientes em face da adversidade e serem corajosos quando confrontados pelo perigo, e enfrentar e promulgar a verdade no meio da tentação e, acima de tudo, visualizar uma vida digna como o sacrifício mais aceitável a Deus e seu corpo como um altar sagrado à divindade. Tudo isso faz parte exatamente dos mistérios. Compreender que o ser humano é realmente, para a nossa evolução, o alfa e o ômega da criação, e que nós devemos realizar dentro do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, como nós lemos nas escrituras cristãs. Nós não vamos conseguir realizar fora de nós esses mistérios, mas sim dentro de nós. E comenta também aqui Manly Hall: a adoração do sol desempenhou um papel importante em quase todos os primeiros mistérios pagãos. Isso indica a probabilidade de sua origem atlante, pois o povo da Atlântida era adorador do sol. A divindade solar geralmente foi personificada como um belo jovem,
com cabelos longos e dourados para simbolizar os raios do sol. Esse Deus Sol dourado foi morto por ímpios rufiões que personificavam os princípios malignos do universo. Por meio de certos rituais e cerimônias simbólicos, então se ensinava a purificação e a regeneração. E este Deus maravilhoso do bem era então trazido de volta à vida e se tornava o Salvador do seu povo. Os secretos processos através do qual ele foi ressuscitado simbolizavam as culturas por meio da qual o homem é capaz de superar sua natureza inferior, dominar seus apetites e dar expressão à parte superior de si mesmo. Os mistérios foram organizados para assistir a criatura humana para a luta, no despertar dos seus poderes espirituais, que obviamente estão cercados pelas forças trevosas. E no livro do Menihal há aqui uma explicação sobre essa imagem dessa sacerdotisa do mitraísmo, que mostra a Cibele, aqui chamada a deusa síria, em vestes de um hierofante. Montfaucon descreve esta figura da seguinte forma, abre aspas: a sua cabeça tem uma mitra episcopal, que é usada até hoje pelos bispos católicos, adornada na sua parte inferior com torres e pináculos. Sobre o portão da cidade, sobre o pórtico da cidade, há um crescente circuito de paredes e uma coroa cheia de raios. A deusa veste uma espécie de sobrepeliz, exatamente a sobrepeliz de um sacerdote ou bispo. Isso eu posso confirmar porque eu tenho exatamente um paramento que é chamado sobrepeliz, que é normalmente de cor branca, e é exatamente esse. E sobre a sobrepeliz uma túnica que cai para a altura das pernas. E sobre tudo isso, então, um cone episcopal, que é a mitra, que contém os 12 signos dos zodíacos talhados na sua borda. A figura tem um leão de cada lado e detém em sua mão esquerda um tímpano. Vamos dar aqui um close nessa mão esquerda aqui da figura, para que fique mais claro o que está ali. Na sua mão esquerda há então um tímpano, um cistro e um distaff, que eu não sei exatamente o que é, e um caduceu, e também outros instrumentos. Já na sua mão direita, mais acima, ela mantém em seu dedo médio um raio, e contra isso tudo, de fundo a isso tudo, animais e insetos. E tudo isso, toda a roupa, toda a imagem é ornada com flores, com frutas, e há também ali sobre a sua mão um arco, uma tocha e uma foice, tudo no mesmo objeto. E a origem dessa estátua é desconhecida, e a cópia foi reproduzida por Montfaucon seguindo desenhos de Piro Ligório. E os comentários finais aqui de Menihal sobre essa parte do conhecimento, então, era de que aqueles que se organizavam nos mistérios,
lutavam para despertar então os poderes espirituais que eram cercados pelos círculos de luxúria e degeneração, e esses poderes espirituais estavam adormecidos, né, latentes dentro da sua alma. Em suas palavras, ao homem foi oferecido uma maneira pela qual ele poderia recuperar suas propriedades perdidas, como nós vemos no Siegfried, personagem da ópera de Wagner. E no mundo antigo, quase todas as sociedades secretas eram filosóficas e religiosas. Durante os séculos da Idade Medieval, eles eram principalmente religiosos e políticos, embora algumas escolas filosóficas tenham permanecido. Nos tempos modernos, sociedades secretas nos países ocidentais são essencialmente políticas ou fraternais, embora em algumas delas, como vemos na maçonaria, os princípios religiosos e filosóficos antigos ainda sobrevivam. A carência de espaço, né, nos proíbe uma discussão detalhada sobre essas escolas secretas. Foram literalmente dezenas desses cultos antigos com filiais em todas as partes do mundo oriental e ocidentais. Alguns, como as de Pitágoras e dos hermetistas, mostraram que havia uma decidida influência oriental, enquanto que os Rosacruzes, de acordo com suas próprias declarações, devem grande parte de sua sabedoria adquirida aos místicos árabes. Embora as escolas de mistérios sejam normalmente associadas com a civilização, há evidência que os povos mais incivilizados da pré-história também tinham conhecimento desse tipo. Nativos das ilhas distantes também, mesmo que estejam aparentemente, né, na selvageria, nas suas formas externas, eles têm também seus rituais místicos e práticas secretas, que apesar de primitivos, são, né, exatamente de uma característica ordenada, como nós vemos nas lojas maçônicas modernas. Então, disso tudo, ouvintes, nós depreendemos o quê? De que o ser humano, ele tem buscado das mais diversas formas se organizar, quer seja de forma religiosa, que atende às massas, ou então nas sociedades secretas, onde o ser humano pode ter um aperfeiçoamento maior. Todos os seres que tiveram e demonstraram uma maior profundidade de consciência no nosso planeta foram parte em algum momento dessas escolas secretas. Mesmo aqueles que as pessoas não conhecem, como por exemplo Jesus. Jesus foi um iniciado no Egito e provavelmente tenha sido um iniciado também na Índia. O Buda procurou durante anos de peregrinação a iniciação junto aos que meditavam nas florestas e buscavam com a seu aperfeiçoamento atingir a espiritualidade. E todos os exemplos que nós buscarmos, nós vamos encontrar que existe na cultura humana, mesmo entre os índios e os silvícolas, esse conhecimento do que vem a ser uma prática dos mistérios. Porque a coisa esotérica, né, e mistério, essa palavra mistério vem de cerrar os lábios, fechar a boca e experimentar interiormente aquilo que se vê exteriormente, por meio dos rituais, por meio das encenações.
E no nosso próximo programa nós vamos continuar falando sobre isso, pois é um assunto deveras interessante. Nós estamos aqui pavimentando o nosso conhecimento sobre as tradições esotéricas, as tradições e ciências ocultas. O nosso programa de hoje, aí pelo adiantado da hora, está chegando ao seu final. Agradecemos muitíssimo aí a audiência daqueles que estão me ouvindo e também aqueles que estão me assistindo. Muitíssimo obrigado aí pela paciência de vocês e vou convidá-los para fazermos uma última vibração, encerrando esse trabalho de hoje que foi dedicado aí aos mistérios. Vamos nos unir, queridos ouvintes e espectadores, nesta nossa egrégora espiritual, fechando uma vez mais os nossos olhos e volvendo a nossa atenção para o nosso ser interno. Com o poder da nossa mente, fixemos a nossa atenção no ponto dos nossos corações, sentindo aí uma vez mais o batimento cardíaco. E com o poder da nossa mente, visualizemos no centro dos nossos corações a chispa divina e imortal que nos une à divindade suprema. Visualizemos essa joia brilhando sobre o lótus do nosso coração. Que essa luz se expanda, iluminando todo o nosso corpo, tomando todo o nosso ser, se expandindo para além do corpo pela nossa aura. Que essa luz ilumine dentro e fora do nosso ser e clareie o caminho da nossa evolução que nós pretendemos trilhar. Aproveitamos esse momento solene de interiorização para compreender, para internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém? Que assim seja, ouvintes, que essa luz interna brilhe cada vez mais na vida de vocês, ouvintes, sempre rumo a uma vida mais plena, mais harmonizada, mais espiritualizada. É a isso que serve o nosso programa e uma vez mais agradecemos aí o prestígio daqueles que têm nos acompanhado há tanto tempo, tantas e tantas dezenas de programas e sempre renovando aqui esta mensagem. A todos vocês, deixo aqui o meu melhor boa noite, desejando a todos um ótimo final de caminhada durante esse dia, que vocês possam repousar tranquilamente e refletir sobre as palavras que aqui foram transmitidas, mas os aguardo aí nas próximas edições do nosso programa. Fiquem agora com a programação musical interativa aqui da Esotérica FM, trazendo sempre muito boa música durante todo o dia. E durante as noites, de segunda a sexta-feira, às 9 da noite, aqui o programa Lux Esotérica. Uma boa noite a todos, até a próxima edição do nosso programa.